Muito boa tarde, Entre Família, chegando na sua sala, no seu sofá. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Patrícia. Estamos chegando aí, hein? Vamos lá. Não, olha, não se estressa, não. Quinta-feira, respira fundo. Tem dias da semana, parece que o mundo, Patrícia, parece estar nas costas da gente. E dá aquela dor, assim, não só psicológica, mas aquela dor física que parece que a semana está carregando. Eu não tenho tempo para nada, para exercício. E uma hora o corpo fala e a coluna tem um tecladinho aqui do lado, vai tocando, vai vindo e esse teclado dói. Quero só falar uma coisa para você. Fui te zoar ontem, hoje sou eu que tô com dor nas costas de verdade. Fui pegar o filho e ao mesmo tempo a mochila, Patrícia, e aí deu uma travada aqui. E aí eu fui correr o meu marido, que ele sim tem dor. Não, nessa região. Ele sim não, porque agora você falou que tem. Não, né? o meu é mais em cima, não é na lombar. Hoje a gente vai falar de dor na lombar. Que região é essa? Que tipo de coisas ou postura ou má alimentação não, né? Falta de exercício físico. Tem a questão da pandemia também, né, Cris? Que a gente passou a trabalhar em casa, com a cadeira, com o sofá, na frente da televisão. Será que isso influencia? E eu acho que é uma alimentação também, né? De repente você tem um sobrepeso aí, né? Tem tudo a ver. É estilo de vida, meu querido. É tudo num pacote, só que não adianta. E até o beicinho aqui, ó. Esse beicinho aqui, ó. Agora estão falando de novo, falar esse negócio de alimentação, exercício e tal. E outra, para não dizer que é coisa da cabeça da Patrícia e do Cris, a gente trouxe um especialista fantástico, que já teve aqui no programa e tá, olha, retomando aqui e veio hoje dar recados especiais para essa dor aqui. Não, vou levando. Sabe aquela pessoa que tem um certo nível de resiliência e fala que é antifragilidade? Não, antifragilidade você lida com o problema absorve, não é carregar o fardo o tempo todo com essa dor na coluna, né, Patrícia? Exatamente. A gente fala, né, tava até falando aqui nos bastidores, que geralmente é coisa para pessoas mais velhas, mas não é bem assim, né? Cada vez mais os jovens estão tendo problemas na coluna. Por que será isso? Verdade, eu mesmo. Dor na coluna, sou jovem, benino, né? De vez em quando me dá uma dor na coluna. Seu cavanhaque branco. Verdade, isso é para você entender que demora para dar uma pintadinha. Eu faço isso para dar um maior respeito aqui com a minha barba branca, mas ela é toda preta, eu faço não colou, né? Não colou, mas tudo bem. Tá velho mesmo, né? Mas a gente vai para um intervalo rapidinho, na volta tem médico, na volta tem a sua participação, a gente já pode dar o número só depois do intervalo. Segura, respira fundo, faz o seguinte, isso, tá escorado na parede, agora tá com dor, que a pessoa esqueceu da dor, quem lembra ela já dói na hora. Então faz o seguinte, respira fundo que hoje a gente vai a fundo aí no seu caso, você manda pra gente mais um número depois do intervalo, viu, Patrícia? Com certeza, até lá. Muito bem, estamos de volta e hoje é lombalgia. Vamos lá, vamos saber o que está acontecendo com essa dor nas costas. Você pode contar, inclusive, que você tá, como você procurou, aonde doeu, quanto tempo você perdeu. Ou você não sabe de onde está vindo esse negócio, eu acho que é colchão. Minha mãe fala que isso aí é coisa dessa casa. Que tem gente que fala, só dá dor quando está uma umidade. Será que tem a ver com isso? A pessoa fala cada coisa. Né? Não, olha, agora, a lua tá cheia que tá doendo a rótula do meu joelho e tal. Junta, né? O problema é de junta, meu pai diria. Junta tudo e vai pro médico buscar ajuda. Junta toda essa informação e manda pro nosso WhatsApp, Patrícia. Com certeza. O número tá aparecendo aí na sua tela, é o 12983150249. Também temos aí, o WhatsApp, o QR Code pro lado de cá. Aí. Você pode apontar a sua câmera pro celular e vai cair direto no WhatsApp. Hoje a gente tem a nossa querida Yasmin lá em cima, respondendo as suas dúvidas, proporcionando você a ter suas dúvidas respondidas aqui no estúdio pelo doutor, não é verdade? Show de bola. Faz um teste, o QR Code agora. Tenta fazer assim, Será que tá doendo ou não? Ah, não, eu vou só no WhatsApp. Postura, levanta a coluna. Levanta aqui, a coluna. Calma, hoje a gente vai mostrar ficar assim, agora na classe. É verdade, todo, Patrícia, né? eu já vou mudar aqui, alto. Será que o salto ajuda também? Ou ajuda a piorar? Ajuda a piorar? Não, tem. Vai intensificar essa dor aí. Vamos saber se o salto alto você está usando. Será que existe um preparo para essa panturrilha? O que tem a ver a coluna com a panturrilha? A gente fala assim, eu não posso, eu tô com dor no joelho, tem que fortalecer a perna. Será que existe algum fortalecimento para lombar? Tem gente que vai para academia, já quer fazer supino, carga, faz aquele agachamento, sabe? Não usa cinto, não vai no médico para saber se está legal. Não existe um cinto para você poder... Você tá nesse estágio, Cris? Não, eu não tô nem na academia. Ano que vem que eu vou retomar, mas já fui. Só os marombeiros que estão nesse estágio. O quê? Já usei. Olha, cinto. Parabéns. E não é um marombeiro, você começa com a carga que você está levantando, já tem que ter um preparo aí, né? Fortalecimento do abdômen. Vamos lá, gente. Então vamos fortalecer aqui na roda de conversa. Vamos falar com ele, né?
que ele começou com humildade hoje nos bastidores, Dizendo falou que correu 200 quilômetros. 200? Deu um mortal aqui atrás na Novo Tempo, na gravadora. Fez 15 apoios para ter o peitinho de garnizé. Vamos colocar ele hoje na dinâmica para fazer. Não, é verdade, eu Patrícia. Acho que é ele. Ainda bem que... É só tirar, já está de tênis Verdade, preparado. pode fazer hoje a questão dos exercícios. Já que ele é dá. esse cara que tem esse gás todo do nosso tupete prateado, coração dourado, pastor Gilmar Batistotes. O que eu vou dizer? Seria esse um complô? O senhor tem que dizer isso mesmo. Estou lá 50 em boa forma. É isso mesmo. Vou chegar aos 100 correndo. Aí, ó. Não, eu estou me cuidando, só isso. A gente tem motivações para o cuidado, né? Existem muitas motivações. Não fui eu que disse. Não, mas a gente tem que ter motivações, né? O que ele motiva, pastor? Tem que ter motivo. Cuidado, envelhecer bem, como disse Patrícia. A vida, né, pastor? Mas eu gosto. Que bom, que bom. Eu curto. O senhor tá sempre... além de estar motivado, nos motiva. O ano que vem, quero vir aqui em alguns momentos para ver como você estará. Tá bom? Fechou, pastor. Estamos juntos. Porque o meu olhar continuará. Continuará. Em você. O senhor falou de ano que vem, daqui a pouco o povo de casa vai entender. Aos poucos a gente vai deixando migalhas, alguns spoilers. Tamo junto. Mas tudo bem, depois você vai ficar sabendo. Agora, Patrícia, quem está conosco aqui? Vamos apresentar o nosso médico, doutor Cássio Lucas Dias de Prado, nome de rei. Bem-vindo ao programa. Ele que é ortopedista e traumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É cirurgião de joelho, se o seu problema for joelho, a gente já sai daqui hoje, mas não é joelho, né? Não, eu acho que alguma coisa tem a ver com a psique mesmo. Ah, entendi. Depois... Médico do Cevisa, Centro Médico Cevisa, muito bem-vindo, obrigada aí pela sua tarde conosco. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez aí o convite. Da outra vez que eu estive aqui foi muito legal, a gente compartilhou aí algumas informações muito úteis com todos os telespectadores. E estamos aqui hoje para sanar, para melhorar o problema que aflige tantas pessoas, que é a dor lombar, famosa dor nas costas. Vamos aí compartilhar, então, algumas informações importantes com todos. Por que nessa região, né, em específico, né, que a gente fala que é a lombar, que é aqui, né, no final da coluna, por que essa região dói mais? O que acontece com a maioria das pessoas que é uma queixa recorrente? Então, primeiro a gente tem que definir a região específica, né, onde seria a coluna lombar. A coluna na parte dorsal, a parte de trás, do corpo, dos corpos, né, normalmente, e ela vai desde o finalzinho aqui das costelas, dos arcos costais, na parte dorsal, na parte de trás, até a região acima um pouco das nádegas. Então, essa é a região que a gente conhece como região lombar. A anatomia dessa região já é uma anatomia diferenciada. Tem uma curvatura que a gente chama de lordose, que é a curvatura natural da coluna, que acaba intensificando ali, concentrando ali a força. Ela não se distribui tão bem, ela concentra bem nessa região de L4 e L5, que é a lombar número 4 e lombar número 5. É a última vértebra. São as duas últimas lombares, que tem essa, a gente abrevia dessa forma, L4 e L5. Então, é uma região que normalmente é mais acometida, porque a força é toda canalizada nessa região. Então, por isso que naturalmente já tem essa predisposição. Já tem essa predisposição pelo fato de nós também sermos aí bípedes, né, andarmos em pé, então acaba que sobrecarrega um pouco mais essa região. Então já tem esse fator. Mas isso já é uma certeza de que a gente vai ter dor lombar, sim ou não? O que a gente sabe é que é uma queixa muito frequente. É um dado que às vezes pode entristecer as pessoas, mas a gente tem que ser honesto. 90% da população mundial, de todos nós seres humanos, em algum momento da vida vamos ter a dor lombar. Mas a gente tem que dar uma esperança para as pessoas. Nossa, eu vou ter dor lombar, já estou... Como é que eu retardo Como é que eu retardo isso? E também, o mais importante é que intensidade que vai ser essa dor lombar. Ela vai te incapacitar? Você vai ficar sem fazer suas atividades? Então, isso tudo a gente vai discorrer aí no programa. Doutor, dentre esses 90%, qual é a questão maior que tem, assim, né? Porque é tão abrangente, e a gente sabe que cada um é único, e a gente vê até algumas crianças, cada um tem um desenho diferente, aí tem aquelas questões, trazendo questões populares, olha como esse menininho tem a barriga para frente igual a do pai.
né? Aí você vê aquele descanso, né? Aquela posição que vem. E aí, algumas coisas na linha comportamental são aprendidas, vêm, né, de pai para filho e tal. Mas aí você tem um desenho anatômico, e aí tem algumas pessoas que são mais predispostas, vamos supor. A minha mãe mesmo, ela tem um contexto de descanso de ombros, e ela tem aquela curvatura em cima, assim, né? Sim. Então, você tem uma irmã já com o mesmo desenho. Será que ela seguiu o mesmo parâmetro, não buscou uma solução para ter uma posição? Como é que funcionam as maiores dores e essa anatomia, esse desenho, né, que cada um tem? Porque você citou a lordose é um problema, né? A lordose ela é fisiológica na lombar. Aí que é ela o problema pode... O problema é a hiperlordose. Ok, que aí acentua. Isso, exacerbado, né? Então, a coluna ela tem curvaturas que são consideradas normais, que são as curvaturas. Na lombar, ela tem uma lordose, que é uma curvatura que deixa a nossa postura dessa forma. Eu sempre achei que a lordose já era um problema específico. O problema é quando ela é acentuada, hiperlordose. Ou quando as vértebras elas são apoiadas, né, uma na outra, os ossinhos. Quando há algum escorregamento entre uma vértebra e outra, que a gente chama de listese. Então, quando tem esse escorregamento, às vezes pode acentuar essa curva de lordose e aí gerar problemas como dor. Mas respondendo à sua pergunta, tem alguns fatores que realmente são genéticos, né? Tem o fator de, herdei dos meus pais, dos meus avós. Então, a minha forma corporal é dessa forma. Então, não tem muito como o que lutar. É parcialmente verdade isso. Você já sabendo que você tem uma predisposição genética e um formato ou uma acentuação da lordose, você tem como se exercitar e se planejar para que não sobrecarregue tanto essa região que já está sendo mais acometida. Então, a nossa ideia é tentar fortalecer a musculatura toda ao redor, que a gente chama de musculatura acessória, de apoio, de core, né, do núcleo, de sustentação corporal, para que não sobrecarregue tanto essa região. Então, a gente já tenta atuar dessa forma. E tem outros aspectos que já não são os aspectos genéticos, que são os aspectos modificáveis, que a gente consegue muito atuar. Na parte da alimentação, que vocês disseram aí, o sobrepeso. Então, se a pessoa tem um peso maior, você vai ter uma carga maior nessa região, consequentemente. O tabagismo é um fator que acaba enfraquecendo os ossos e pode predispor a fraturas, né? Então, pessoas sedentárias. Então, o sedentarismo aí é o maior vilão. Por que o pastor falou que correu aí 10 quilômetros? Quantos quilômetros? Não, 4. 4 quilômetros. Então, intensificando aí, aumentando suas atividades e a dor está diminuindo, tá? Proporcional, inversamente proporcional. Quanto mais atividade, menos dor. Então... Que a gente tem a ideia de pensar o contrário. Isso, exatamente. E esse é o caminho. Se você tem um tônus muscular adequado, você vai sobrecarregar menos uma região específica. Você vai conseguir distribuir melhor essas forças aí na coluna. Isso que o Cris perguntou, a correção de postura também ajuda nesse processo? Sim, exatamente. Mas o que a gente tenta não é algo forçado. Nós, como seres humanos, a gente sempre gosta dos atalhos, dos caminhos mais fáceis, né? Então, muitas vezes os pacientes querem um remédio, querem usar aquelas órteses, já viu? Aqueles coletes. Eu uso um colete e vou ficar nessa posição. Mas em casa mesmo você pode fazer o teste. Se você se forçar sem estar fazendo um programa de exercícios que vai se fortalecendo gradualmente, você simplesmente só tentar forçar a ficar na posição, amanhã você vai ter uma dor, meu amigo, uma dor que você vai lembrar desse programa por vários dias. Porque você está sobrecarregando um músculo que não está pronto para ser utilizado dessa forma. Então, é como se você fizesse uma academia muito intensa em um dia só. Você vai ter muita dor no outro dia. Então, esse fortalecimento ele tem que ser feito gradualmente e nada forçado ou passivamente. Tem que ser algo ativo. O músculo tem que ser trabalhado. É chamada RPG ou não, doutor? Então, a RPG é uma modalidade aí de tratamento fisioterápico para fazer a reeducação postural global. Então, ela fortalece, faz programas de alongamentos, de fortalecimento para que a pessoa tenha uma melhor postura. Mas isso tudo é gradual, não é uma sessão que se faz e a pessoa já está pronta, já está alinhadinha. Uma reprogramação da postura. É uma reeducação, um programa de exercícios para que a pessoa tenha uma postura melhor. E isso tem que ser mantido, porque é muito mais rápido. A gente demora 2 vezes mais para perder o condicionamento do que para voltar a ter esse condicionamento. Então, se você fica algumas semanas aí sem fazer uma atividade física, para você voltar naquele condicionamento que você tinha, é muito mais difícil. Os estudos falam que pelo menos o dobro. Ingratidão, né?
Pô, Pois é, que um mês aí, gratidão. tô sofrendo para voltar. Preguiça. Acho que a preguiça é o principal. E aí, agora a gente vai para um intervalo. Na volta, a gente vai responder as suas questões. Manda pra gente. Vou falar de novo o WhatsApp, 983150249. Tá com uma dor nas costas? Não sabe exatamente? Será que é a tal da lombalgia ou pode ser alguma outra coisa? Aproveita o doutor aqui que ele está à sua disposição. E também o Lucas Nascimento foi aqui nos corredores da Novo Tempo para entender como que as pessoas, elas sentem dor na coluna? Será que tem a ver com um trabalho? A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. E aí, vamos falar de dor de coluna ou não? Na coluna? Que já colocou no grupo inteiro, tá todo mundo aqui. Ô, dona Maria, seja bem-vinda. A sua amiga convidou para estar aqui falando de dor na coluna. Não mandou o WhatsApp ainda? Então manda. DDD 12 98315 0249. Olha aqui, gente, um doutor fantástico, sentadinho no seu sofá hoje, hein? Ele viu até que tá crocante aí, né? Deu uma dobradinha aqui, tac, tac. Vamos ver o que tá acontecendo por aí. Agora, Patrícia, o Lucas, o nosso repórter, vem trazer pra gente o povo. A gente tem um quadro Fala Povo, ele vai pras ruas agora, é isso? Na verdade, ele veio para dentro da Novo Tempo para saber como que as pessoas estão aí lidando com essa volta ao trabalho, a postura. Será que as pessoas têm noção que de vez em quando dá para dar uma paradinha, esticar um pouco a coluna, dar uma volta no corredor, beber uma água? Então, vamos ver agora o Fala Povo do Lucas Nascimento. Oh, você chegou. Deixa eu arrumar aqui então a postura, ficar certinho. Percebeu que eu tava meio que largado por aqui, né? Nada certo a postura. E, inclusive, é sobre isso que eu vim falar. Sobre isso que eu vim aqui conversar com o pessoal, dar uma rodada por aqui, para saber o seguinte: se o pessoal realmente se preocupa com um pouco com a postura, quando tá sentado no trabalho, tá lá na cadeira de casa, quem sabe no sofá, a gente costuma ficar um pouquinho mais largado, um pouco mais à vontade, mas depois pode ser que venha aquela dor nas costas, aquela dor na lombar, e depois não sabe quem culpar, o que aconteceu. Então eu vou rodar, perguntar ao pessoal se eles se preocupam com isso ou não, seja algum tipo de dor ou não. Bora rodar. Quero saber o seguinte: quando você está trabalhando, está em casa, você se preocupa com a postura, como é que está sentando na cadeira, está tudo certinho ou não, para depois não vir aquele tipo de dor na lombar? Às vezes sim, às vezes a própria dor lembra que você tem que fazer uma correção, né? E a ergonomia é um fator principal, ou em casa ou na empresa. A gente tem que estar sempre cuidando disso, né? Mantendo a posição sentada na cadeira em 90 graus com a perna. São alguns detalhes que fazem toda a diferença, né? Quero saber o seguinte, a verdade, se você realmente se importa com a postura. Tá lá na sua casa, no sofá, na cadeira, algum lugar. Se importa com a coluna, com a postura ou não? Não me importo, só quando me incomoda que aí eu vou ver, tô com a postura toda errada, mas não me importo. Às vezes esquece sim, mas também quando levanta, só por Deus mesmo, viu? A gente, cara, de vez em quando lembra um pouquinho, você dá uma endireitada nas costas, ajeita um pouquinho a cadeira. A cadeira tem aquele suporte de lombar aqui, então fica um pouco, mas não é uma prioridade muito grande, não. Às vezes relaxa um pouco e não faz, né, mano? Pra ser sincero, não faz mesmo. Mas quando dá aquela dorzinha, dá uma fisgada, aí você levanta um pouquinho, daí você fica mais retinho, assim, você... Aí lembra de se preocupar, realmente. Tem todos os negócios já, a gente fazer aqueles exercícios até de pulse, de mão, daí vem até tudo, né? Você ajeita aqui, já ajeita a perna, já arruma o braço da cadeira pra ficar com o braço suporte, já vai tudo de uma vez daí também. Olha, eu andei pra lá e pra cá, eu vi muita gente que tava com a postura errada. Na hora que eu cheguei, o pessoal arrumou rapidinho. Você foi uma das poucas que eu vi, que já tava tudo certinho aqui, mesmo sem encosto nenhum onde você está, mas tava certinho. Você costuma realmente se importar aí com a postura? Quando eu tô sentada, eu tento. Em pé, eu confesso que não. Mas eu sei que eu deveria, porque eu tenho escoliose também, então eu deveria me policiar um pouquinho mais com a postura. Só vai dar conta se depois acontecer alguma fisgada, né? Com certeza, com certeza. Já chegou a ter algum tipo de dor, aquela fisgada, lembra? Já sei o que aconteceu. Claro, com certeza. Aquela dorzinha vem aí você fala, nossa, realmente estou com a postura errada. Então, se estiver errada, percebeu, na hora já arruma. É isso aí. Ou já aviso os amigos, por favor, se eu estiver andando errado, já me corrige. Mas muitas vezes nós relaxamos e aí você só se lembra disso quando a dor avisa assim, olha, eu existo. O negócio lembrou, deixa eu me arrumar aqui. Já vai tudo de uma vez, daí não só as costas também. Fantástico, né? O que eu achei interessante, doutor, é assim,
Teve um entrevistado que ele falou assim, 90 graus a perna, vamos apoiar o braço. O que a gente tem que perceber, por exemplo, na hora de trabalhar, o que tem que estar ok? Tem pessoas que usam um suporte na perna, tem pessoas que usam, né, um suportezinho assim meio gelatinoso, silicone que fica ali. O que eu preciso perceber para não chegar a um estágio de ter um problema na coluna? Ele estava muito bem informado, Né? falou Já devia ter tido algum falou problema. a palavra-chave, ergonomia, né? Que são esses aspectos aí de cuidado com o ambiente de trabalho para que a gente não sofra lesões aí osteomusculares, né? O principal para a coluna em si, como ele falou, tem uma cadeira que tem um bom apoio para a lombar, que tem um apoio, uma altura adequada, ela não pode ser muito alta para que te obrigando a ficar numa postura em flexão, tem que ser um apoio maior aí nessa região lombar. E atitudes simples, às vezes, podem dar uma melhorada muito grande, uma melhora grande mesmo na dor. O simples fato de você elevar o computador ou abaixar sua cadeira para que o nível dos seus olhos fique no nível da tela do computador, do monitor, isso já melhora muito, porque às vezes ele está mais baixo e aí você fica assim, e aí a tensão já não é tanto lombar, mas cervical. Outro aspecto que eu sempre falo para os meus pacientes marca o tempo. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem que marcar mesmo, colocar o despertador ali no celular. Deu 40 minutos que você está numa posição só, você para, 5 a 10 minutinhos, faz um programa de alongamentos, relaxamento no pescoço, na região lombar. Depois você volta à sua atividade. É até mais produtivo. Você vai ver que a sua produtividade vai melhorar. Esses 10, 5 minutos que você parar não vão te atrapalhar. Pelo contrário, você vai ser até mais produtivo. Então, são esses aspectos simples que a gente muitas vezes orienta. E são direcionados caso a caso. Então, dependendo da dor que o paciente tem, a gente orienta ele a ter alguma mudança aí no ambiente de trabalho. Que é como esses acessórios. Isso, né? exato. Aí depende Aqui você falou para a mão, tem muitas pessoas que trabalham com digitação, aí tem muita dor no punho, né? Que são as tendinites, porque aí fica com o punho sempre nessa posição. Então, a gente coloca aquele suporte para que a mão também não fique... Tem que ser as posições aí tem que ser posições de neutralidade. Você não pode se sentir tenso, né? Que a musculatura esteja enrijecida, muito tensa. Então, são posições mais de conforto e a cada 30, 40 minutos você faz os alongamentos. Hoje em dia tem tanta coisa, né? Sim. Então, para quem está sentado, ele teria que ficar nessa posição. Sim, exato. Assim. A posição com um apoio lombar interessante, né? Diferente, nós estamos numa conversa. Né? Exato. A gente fica mais relaxado. Uma gente questão que foi falada é que o maior índice aí de dores lombares são pessoas de 35 até 55 anos, né? É a maior queixa. Não cheguei ainda, né? Mas a gente está tendo um índice grande. Não passou ainda? Não passou? Deixa o doutor acabar de falar. Os dois aqui, os dois começam aqui. Mas está tendo um índice grande, viu, Cris? Assim, da sua faixa etária, abaixo de 20 anos. Obrigado, doutor, obrigado. Abaixo de 20 está tendo também. Abaixo de 20 anos está tendo... Eu sou o menininho dos games, né? Mas está tendo mesmo um alto índice aí de queixas nessa idade, porque por conta de postura. Normalmente é má postura. É aquela adolescente que chega e fica deitado no sofá de qualquer jeito, mexendo no celular, muito tempo no celular, olhando para baixo, aí tem queixas de dores cervicais. Também no computador tem, como você disse, streamer, ficam muitas horas sentado, mesmo aquelas cadeiras que são cadeiras de gamers, né? Mas por ficar muito tempo apoiado, sentado, a pessoa fica com dor no cóccix, que é aquele finalzinho ali da coluna. Já peguei vários casos de pacientes com essa queixa, não tinha trauma, a única aspecto que chama atenção é ficar longos períodos sentado. Então, o que a gente orienta é ter atividades físicas regulares e quando você ficou muito tempo numa posição, fazer os alongamentos aí, que é o que dá para a gente fazer nos ambientes de trabalho. Pausas, né? Tudo bem. Vou fazer o seguinte, ô dona Maria, ô seu Wagner, ô dona Joana, Cris, você falou que eu ia consultar com o doutor está falando coisas maravilhosas. Calma, agora você chegou essa hora, tá? Tá sorrindo, tá mais suave. Na tela aqui a sua participação, vamos ver de onde está chegando. É o Cláudio. Angola. O Cláudio da Angola, Luanda. E um abraço para esse povo que está acompanhando a gente. Olha só, e a pergunta dele é a seguinte, doutor. Quando deixo cair as chaves, minhas costas doem quando me agacho. O que fazer? Você só lembra quando você faz aquela questão toda que você deveria fazer sempre, que é o alongamento. O problema em si
não é a queda das chaves, é o problema que ele não tem um equilíbrio muscular adequado para fazer essa atividade, que é uma atividade abrupta. Né? Poderia ser outra coisa, poderia às vezes ser esticar a coluna, né? Fazer uma extensão forçada da coluna, até porque a principal queixa de dor nas costas, quando a pessoa está em crise, ela tem muito mais dor para estender para trás a coluna do que para fazer para frente. Tanto é que a posição que a pessoa chega no pronto-socorro, ela chega meio encurvada. Você vê de longe a pessoa com dificuldade de andar e mais encurvada, que é uma posição que a gente chama de antálgica aí contra a dor, de alívio para a dor. Então, que ela fica um pouco mais encurvada, porque quando você estende, você usa a musculatura aqui paravertebral. Então, normalmente a queixa é maior para extensão. O nosso amigo aí da Angola é Cláudio, né? Cláudio. O certo é você fazer um programa de atividades físicas para que você possa pegar chave, pegar uma bola de tênis, fazer o que você quiser, sair correndo, né? Porque senão depois você está na rua, precisa sair correndo, aí já tem trava a coluna, e como é que você vai fazer? Mas acho que talvez assim, um jeito de pegar também, né? Às vezes a gente pega muito assim, e se agachar e pegar. Isso daí. Criança a gente tem faz as questões, né? A gente não vai assim, né? A gente abaixa e sobe. As questões, assim, quando você tem atividades em repetição, você tem que ter muito mais atenção em relação a isso. Então, pessoas que são trabalhadores braçais, que têm muito mesmo movimento, o ideal é que você faça da forma que você disse. Ao invés de você sobrecarregar tanto a coluna, fazer uma flexão forçada, você tentar se agachar, mantendo a coluna numa postura legal, bem ereta, e aí você pega, ao invés de... Mas na hora da chave não dá Na hora da pensar chave é complicado, mas isso, né? Só quando a mãe está segurando o bebê, daí ela faz, né? Agora, segurando não, o bebê. mas é para pegar a criança, eu abaixo. No seu caso foi com o bebê, né? Então, aí como você faz esse movimento várias vezes... Mas aí ontem eu fui pegando do carro. Aí eu coloquei a mochila com o computador pesado e fiz assim. Quando eu voltei, mas não é na lombar. É um pouquinho mais alto, na musculatura normalmente. Baixou para pegar Tiaguinho? No carro, que ele estava dormindo, aí peguei meio de lado, assim, ó. Aí isso é problema com data, né? Data de nascimento, começa... Mas vamos às interações, né, Cris? Tá vindo mais gente então aí, Patrícia. Tá vindo mais gente, vamos ver, então. E aí? Maíra. Nossa produtora aí, ó, ela tá falando de filhos, ó. Até ter um filho, não me lembro de ter sentido dores nas costas. Com ele, bebê, agora as dores são frequentes. Hora do banho, troca de fraldas e afins. Outras fases virão que podem contribuir para as dores na lombar. Então, eu tô aqui trabalhando e ligada no programa para pegar as dicas e evitar as dores ou até problemas nessa região do corpo. A Maíra é nossa produtora, né? E aí eu me lembro dessa fase, assim, a gente compra um trocador que seja na nossa altura, só que não é a nossa altura, né? Porque tem mulheres que são mais baixas, tem mulheres que são mais altas, né? Meio que um Lembro padrão, da Carol né? falando, nossa, a Carol é super alta, e para ela trocar a criança, né? Você vai trocar a criança na cama. Antigamente a gente dava banho na criança na cama, então assim, é complicado, sem contar que você está ali, né? Com 10 quilos, que deve ser a fase do filho dela agora o tempo todo. E na gestação tem alguns aspectos interessantes. No processo mesmo de gestação, tem alguns aspectos aí hormonais e da próprio aumento ali da região abdominal que intensifica aquela lordose. Então, as grávidas normalmente já têm uma hiperlordose por conta do peso para tentar regular o centro de gravidade, senão cairia, né, para frente. Então, já automaticamente acontece isso, os aspectos hormonais deixam a articulação um pouco mais móvel também. Então, muitas pessoas que não tinham dor nenhuma, na gestação já se queixam dessas dores. E depois isso se perpetua com o fato de ter que segurar a criança, que é uma atividade que era diferente. A pessoa não fazia atividade física nenhuma e agora todo dia tem que segurar aí um peso que é a mais do que ela tinha anteriormente, né? Então, é uma questão, essa pessoa, a Maíra, eu conheço ela lá de Varginha, nossa amiga lá do lado da minha cidade. O que eu orientaria ela é já começar a fazer as atividades. Para gestantes que ainda não tiveram o bebê, é muito legal atividades em meio aquático, tá? Hidroginástica, atividades tem impacto. Isso, não tem tanto impacto e não tem um esforço excessivo também. Então, eu já orientaria aí para ela iniciar alguma atividade, porque o peso só vai aumentando, né, da criança. Ainda bem que o William o William é forte. O William é forte. Ai, muito legal. Olha, mas agora o Cris, ele vai vir com um recadinho para você que quer cuidar um pouco mais da saúde. Tem um presente, Cris?
Verdade, Patrícia. Atenção, senhoras e senhores. Você está onde agora? Cris, eu estou aqui na sala. O que você quer, menino? Quer um pouquinho? Está terminando de limpar aí? Cris, eu estou aqui arrumando as coisas na cozinha. Não, eu estou aqui prestando atenção agora no meu tablet. Estou em outro país. Eu quero falar para você, o doutor aqui trouxe uma bandeira grande, que é a bandeira da Novo Tempo. Atender você de forma integral. Porque quando o doutor está falando aí, essa questão toda da coluna aqui é uma somatória de questões que você vive. Como é que está a questão toda do ar puro? Aquela questão toda, porque o relaxar tem a ver, olha, pessoa muito tensa, onde é que dói? Ombros, dói aqui, disfunção temporomandibular, aquela pessoa que vai para a cama mal, um dia que não colocou para fora exercício físico. Cris, eu gostaria muito de aprender mais sobre essa triqueta aí. Né, a questão física, a questão mental e espiritual. Então aqui, para a questão física, você tem a questão aí, ó, olha que bacana, o ar puro, exercício, eu quero saber um pouquinho mais da psique, eu quero saber um pouquinho dessa questão emocional. Eu não lido com o passado bem, Cris, o excesso de futuro, ansiedade e, é claro, a questão espiritual. Cris, aonde, quanto que é que eu vou pegar agora meu cartão de crédito para essa revista, Cris? Para de bobagem, menina. Já foi pago, olha o cheirinho aqui, ó, Anjos da Esperança. Pagou, tem um valor, foi pago. Isso aqui é especial para você. Foca aqui na sua revista que eu vou dar o WhatsApp para você pedir agora. Peça agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar. Liga que tem gente para te atender agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12, está aqui o telefone. 21 27 31 21, ligou. Fala, eu quero a revista Fique Leve, aquela que o Cris falou, eu quero mudar a vida, está vindo Natal, Ano Novo aí, quero mudar. Liga, preenche um formuláriozinho, teus dados são guardados com muito carinho aqui na Novo Tempo, vai pelo correio, não paga nem a postagem. Cris, eu gostaria de pedir pelo WhatsApp, eu peço tudo, agora falo com a vizinha, eu vendo minhas coisas pelo WhatsApp. Você pede de graça aqui também, no 12 9 8244 4449. Fique leve, alivia essa coluna. Vou dar uma dica para você, com quem agora tem uma alimentação bacana e exercício. Pastor Batistotti, vale ou não vale a pena cuidar dessa triqueta especial que é um presente de Deus? Com certeza, Cris. Olha, vale para a gente ficar mais aliviado. E olha, a gente vai ter uma interação, eu e o Cris vamos fazer 4 exercícios quando voltar para o intervalo, para como a gente tem uma coluna mais... Fica aliviadinho, tá bom? Você quer ver o Cris fazendo? Eu quero. Tamo junto. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui falando de um assunto que tem tudo a ver comigo, com pouca idade ou com muita idade, como o Cris. A gente está aqui para falar para todos, todo entre mundo família Tá todo mundo aqui rindo, brincadeiras à parte. A gente está falando sobre lombalgia e a gente quer entender como que a gente pode em casa fazer alguns exercícios com o que a gente tem em casa, um colchonetinho e um professor para te orientar a partir de agora. Pega a caneta, anota aí, presta atenção nos movimentos. Muito boa tarde, professor Tiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos lá falar sobre movimento. Ele trouxe uma modelo, não sei seu nome, como é o seu nome? Patrícia, minha xará, não vou esquecer. Bem-vinda. Ela que está aqui ó, com a coluna certinha, trouxe a modelo correta. Como eu estou de salto, né? Os dois fugiram ali. Eu vou aproveitar esse momento aqui para só perguntar, que é o que eu mais gosto de fazer. Perfeito. Vamos lá. A gente separou alguns movimentos, né? Em contato com você. Mobilidade de quadris. Por que é importante a gente falar dessa parte dos quadris, né? Perfeito. Boa pergunta, Patrícia. Muitas vezes, o problema ele não está naquela articulação em específico. Então, a maioria das pessoas que chegam para a gente com problema, com dor na coluna, a falta de mobilidade do quadril e da torácica é a principal causa. Então, a falta de mobilidade do tronco e do quadril faz com que ela sobrecarregue muito mais a região da lombar. Por isso que a gente separou esse exercício aí. Então, vamos fazer o primeiro exercício, vamos ver aqui. Vamos lá? Então, esse exercício, ele é chamado de 90-90, porque vai formar esse ângulo de 90 graus na perna da frente e na perna de trás. Então, se a Paty ficar só nessa posição, aqui a gente já está trabalhando a mobilidade do quadril. Se eu quiser intensificar isso um pouquinho mais, eu vou pedir para ela fletir um pouquinho o tronco à frente. E quanto tempo a pessoa fica nessa posição? Ela pode manter de 30 a 40 segundos, mais ou menos, ou, se fizer de maneira dinâmica, de 12 a 15 repetições para cada lado.
Ah, tem que fazer 40 segundos, volta. Isso. Ah, não é ficar Não, se ela parado. fizer os 40 segundos, ela vai manter aqui os 40 segundos. Pode fazer mais uma série também, ou de início uma série já é o suficiente. Professor, vou ser bem sincera, minha mãe não ia conseguir fazer essa posição. Com Perfeito, dá pra gente. 67 anos. Perfeito, dá Como pra que a gente fazer uma adaptação na cadeira. Do jeito que o Cris tá ali, dá para mostrar? Cris, Vamos aproveitar? maravilha. Exatamente, Cris. Traz um pouquinho mais seu tornozelo pro seu lado direito. Esse lado direito Isso. aqui? Perfeito. Agora força um pouquinho o seu joelho para baixo da perna que está em cima. Aqui. Peraí, o que joelho eu da vou perna de aproveitar. cima. Por favor, aqui, me ó. ajude, vai. Exatamente. Aqui. esse Aqui lado. a gente está trabalhando a mobilidade dos quadris também, de uma forma mais confortável. Você fez pra sua minha quem não idade, uma conseguir ir pro adaptação. chão. Obrigado. Estou Uma pensando no adaptação. futuro. Não deu para escapar, né, Cris? Não é pra De um jeito ou verdade. de outro, A né? gente que tá Cris, aqui você vendo... saiu muito bem, queria Gostou? dizer. Muito Tá bem. certo. Então Olha vamos só passar agora, para a então. próxima, porque o tempo é curto. O nosso Perfeito. diretor vai começar a falar aqui. Mobilidade torácica. Maravilha. Então, como eu disse, a gente trabalhou a mobilidade do quadril e agora a gente vai dar uma atenção para a mobilidade do tronco. Então, um exercício simples, vai ficar semi-ajoelhado, a mão oposta vai travar essa perna e ela vai fazer um pequeno giro com a outra mão. Importante, acompanhar a mão com o olhar. Então, o que a gente quer é rotação do tronco e não da região lombar. Região lombar não gosta de rotação, que foi feito para rodar a região torácica. Aí faz para os dois lados. Faz para os dois lados. Também respeita os 40 segundos ou 12 repetições? Esse pode fazer dinâmico, de 15 a 20 repetições, 1 a 2 séries para cada lado. Entendi. Esse é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, Acaba... dá para fazer em pé também. Quer fazer em pé, amor? Caso não consiga ir Por para o conta do chão, joelho, né? pode fazer em pé. Pode fazer com as duas pernas também afastadas, com o tronco fletido. Faz uma vez. Seria esse movimento. Então, E sempre aí ela está importante. trabalhando qual região? Lombar estável e está fazendo a rotação do tronco. Porque se a gente fortalecer essa parte de cima, também não sobrecarrega a parte de baixo? Exatamente. Então, o movimento vai acontecer a partir daqui. Por isso que no trabalho, quando você trabalha com um trabalho muito repetitivo, se você não usar de maneira correta o seu corpo, você sobrecarrega muito outras regiões. Entendi. Agora a gente tem aqui mobilização das vértebras. Perfeito. Mobilização. Que é o que a gente chama de posição do gato-camelo. Então, ela vai olhar para o umbigo e vai arredondar toda a Aí coluna. suga o abdômen. Exatamente. E aí ela vai voltar e vai aumentar um pouquinho essa curvatura. Vai acentuar um pouquinho. Isso relaxa bastante. É um exercício bem interessante para quem trabalha muito tempo sentado. Quando você acaba de se levantar também, é um exercício bem interessante para se fazer. Bem simples Eu acho também. que o seu microfone deu uma falhada, a gente vai precisar. Beleza. Então, um exercício bem simples, dá para fazer quando você sai da cama, quando você fica muito tempo sentado. Pode trabalhar junto com a respiração também. Então, nessa fase, ela solta o ar, porque nós diminuímos o espaço do abdômen aqui. Sim, nas vértebras, Quando né? ela Por isso o nome. volta, eu posso encher a barriga de ar. E o último exercício que a gente tem aqui é anti-hiperextensão da coluna. Perfeito. Então, assim, Anti. coluna, quando a gente vai trabalhar, a gente usa muito essa questão do anti. Coluna anti-flexão, anti-extensão e anti-rotação. Então, vou passar um exercício simples para fortalecer essa região do core, que o Cris até comentou um pouco, que ele costuma usar o cinto, né? Aqui nós vamos fortalecer para não precisar sonho, mais do cinto, ok? Então, vamos lá. Faz tempo. que Na eu não mesma faço. posição do gato-camelo, a Paty vai tirar os dois joelhos. E aqui, ela vai ter que, com a ação da gravidade, fazer com que a musculatura trabalhe para manter ela nessa posição. Importante, alinhado, cabeça, tronco e essa parte aqui, final da lombar. Tá tremendo? Tremendo um pouquinho, né?
Isso. Eu quero ver como faz em casa com uma criança de 4 anos. Vai pular em Vai cima. pular em Vai cima pular e em acha a cima. coluna, né? Aí potencializa, aumenta a sobrecarga. Olha, eu faço exercício em casa, então eu tenho algumas coisas que eu fico olhando e prestando atenção. E tem um exercício que é bastante difícil para mim, que não tenho tanto condicionamento, que é a prancha. E dizem que a prancha também ajuda a fortalecer. Sim. É uma coisa um pouco mais avançada, mas tem Exato. opção com o joelho, né? Esse exercício que a Paty fez, ela seria uma regressão da prancha. Se ela estender a perna, seria uma progressão. Se ela descer o braço, outra progressão. Então, para começar... São variações, Isso, né? são variações. Para começar, esse é um exercício interessante. Vamos mostrar? Vai que a gente Sim, tem alguém claro. mais avançado em casa. Vamos aproveitar aqui alguém no nível do pastor Batistotti? Bom, A prancha a gente faz de vez em quando, então, mas não isso, passa de um minuto, a não. gente alinha. A dificuldade da Cabeça. prancha é esse alinhamento lá em casa, porque a gente geralmente fica com o bumbum levantado e, na verdade, não... Importante aqui. Ah, ele tem que ficar Uma reto. pequena rotação da pelve para dentro. Rodou. Que é como se estivesse segurando a barriga, né? Exatamente. E quer potencializar, você coloca uma Já intenção, tá bom, Paty. como Pode se você levantar, 1 minuto é quisesse. suficiente. encostar o cotovelo lá no seu joelho. Então, você faz essa intenção. Você potencializa ainda mais essa prancha. Entendi. E quem quiser falar com você, Nós somos saber um pouco mais sobre o seu trabalho, Bacana. É o Instituto Te Move, então estamos lá no Instagram, só procurar a gente, Facebook também. E quem tiver alguma dúvida sobre mais alguns exercícios, só mandar uma mensagem para a gente que a gente responde lá. não tem jeito, né? A gente precisa tanto do doutor quanto de um educador físico, porque sozinho a gente não consegue, né? É o trabalho multidisciplinar, né, doutor? Com certeza. Mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. A gente quer pedir de novo as redes sociais, pode falar novamente? É o Instituto Te Move, @Instituto Te Move. Só procurar a gente no Instagram, vai aparecer lá. Tá bom? Bem-vindos, voltem sempre. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau. Bom E a gente programa. continua com a conversa, Cris? Verdade, povo de casa agora. Seguinte, hein? O pessoal tá caindo no estúdio de loucura aqui, de quanto te ama. Um quase caiu aqui na nossa frente, mas acontece, estamos aqui juntos. Você de casa está mandando sua mensagem ou não? Manda pra gente, DDD 12 98315 0249, na tela, a sua participação, pastor, é a Jéssica. Qual a diferença de dorsalgia e lombalgia? Ou lombalgia? É lombalgia mesmo? Na verdade, é dorsalgia e lombalgia. A diferença é só a região, né? Como você disse, a sua dor é um pouco mais alta, né? É mais na região dorsal, ou da coluna dorsal ou coluna torácica, que é uma região que vai desde o finalzinho aqui dos arcos costais até a região cervical, que aí já começa a coluna cervical. Quando você sente a dor no pescoço, aí se chama cervicalgia. Então, é a nomenclatura da região. Para pedaços da coluna. Pedaços da coluna que dói dor da é a mesma mesma. forma. A dor é a mesma. Vidalgia, dói tudo. Mas vamos falar sobre o sobrepeso ou a falta de atividade física, né? Porque eu acho que se a gente conseguisse tratar isso dessa maneira, né? Antes, né? Que foi o que você falou no começo, né? Como é que a gente retarda? Todo mundo vai ter dor na coluna. Como é que a gente retarda esse... Então, isso é muito importante. A atividade física, que nem o pastor comentou, a gente sempre tem na nossa mente a visão que quando a gente tem dor ou para não ter dor, a gente tem que ficar em repouso. Mas para a coluna, principalmente quando está no quadro agudo, a gente não pode repousar. A gente tem que tentar ao máximo manter as atividades, a nossa funcionalidade. Porque se a gente ficar em repouso parado, é como se entrasse num ciclo vicioso. Quanto mais tempo você fica parado, quando você fizer qualquer movimentinho, vai doer. Mas aí, e aí você vai ficar mais parado. Foi feito errado. Então, aí depende da situação. Se você foi e fez uma carga de exercícios muito intensa, aí você pode ter tido um estiramento muscular, então é legal que você tome algumas medicações anti-inflamatórias e fique é um repouso relativo, não é um repouso absoluto. Essa é a diferença. Você pode mexer outras partes do corpo. Isso, exatamente. Né? E, doutor, existe um processo também, né? Porque às vezes a pessoa ela não vai fazer exames para saber se ela está legal, porque, um exemplo, ela vai, sente dor, para de fazer exercício, mas ela não sabe se tem algo errado com essa fisiologia dela, né? Então, até algumas academias até fazem, por lei, alguma avaliação física, mas fazem alguns não levam a sério esse quesito, né? Então, seria legal
mesmo você ir no médico, fazer uma avaliação de como você está, de tudo, né? Exames de sangue, avaliação de como está a tua coluna e tal, e depois o exercício certo. O pastor deve saber disso, e quando a gente começa na academia, até mais menino, a gente se sente o quê? Tu vai com um pezinho de 5 quilos e o cara está com 200. Sente constrangido. Fica constrangido, mas a pessoa... Eu comecei assim com começou assim, pastor, agora... Posso dar uma dica, Cris? Aí o que acontece? Só que o cara que está com aquele peso grande começou pequeno. Você tem que começar a se desafiar você mesmo. Mas aí existe uma carga para o início, para ter hipertrofia. Então, hoje em dia as pessoas querem mágica também, né? Recorrem para questões, né, anabolizantes, essas coisas todas. Mas você tem que saber o que você quer com esse exercício também, né, doutor? O exercício é algo gradual. Não é a quantidade de carga. Você não precisa se inibir com a quantidade e nem se medir aí, usar como parâmetro outras pessoas. O parâmetro é você. Ontem você não fazia nada, hoje você já está pegando 5 quilos. Se você, às vezes, o ambiente está constrangido, vai em algum horário que tenha menos pessoas, né? Ou então tente até trabalhar esse aspecto psicológico também. Porque tudo está na nossa cabeça. Se a gente trabalhar esse aspecto psicológico, e isso pode ser simplesmente uma desculpa que a gente usa para não fazer atividade. Porque hoje em dia você consegue fazer atividade na sua casa, você consegue fazer atividade em qualquer lugar. Não necessariamente, na academia eu não me adapto, posso fazer uma natação. O importante é mobilizar. Nós fomos feitos para nos movimentarmos. A mobilidade é algo intrínseco ao ser humano. Então a gente não pode ir contra isso. Então tem aquela dor nas costas. Vou ficar 4 dias na cama assim. Quando você for levantar, meu amigo, aí você vai estar muito mais travado. Um amigo meu me falou que eu estava fazendo fisioterapia com os meus pezinhos. Um amigo nosso. Mas eu venci esse bullying desse amigo e continuei. Mas a respeito da mudança da atividade, eu tive uma lesão no Aquiles, né? Fui no ortopedista. Sim. Ele falou da inflamação, falou da necessidade do repouso, mas daí eu perguntei assim, mas eu não quero parar a atividade. Sim. E eu tive condições de fazer uma outra atividade sem fazer com que... Então, eu nadei um período para equilibrar para... Sempre a gente fala em repouso, na ortopedia é repouso relativo. Então, não é aquele repouso absoluto, parado, totalmente sem fazer nada. Até por isso, a fisioterapia, o que é o tratamento para o quadro agudo de dor lombar? Para que as pessoas entendam em casa, dor lombar aguda é aquela dor até 3 meses, que está durando até 3 meses. Então, até 3 meses é agudo. Passou disso, é uma dor crônica. Essas pessoas que têm esse quadro de dor aguda, a maior parte deles, 70%, em até 1 mês, essa dor ela vai embora. Eu fico pensando, como é que uma pessoa consegue ficar 3 meses sentindo a mesma dor? Tem pessoas que sentem assim... Eu não consigo claro que ficar 24 horas. Tem aspectos... Tinha um professor que falava, a pior dor é que você está sentindo no momento. Mesmo que a dor tenha diminuído uma intensidade, né, se a gente for usar toda essa linha do tempo, mas ela ainda está com dor, é uma dor que ainda incomoda. Então, é como se fosse uma dor que está incomodando essa pessoa, está atrapalhando o dia a dia. Eu queria só aproveitar falando de dor. E aquela dor boa? Sabe quando a gente se exercita, pega um pouco mais de peso e fala assim, aí está doendo. Quanto tempo ela tem que durar para ela não ser uma dor crônica ou um problema de saúde recorrente? Normalmente, quando você inicia um processo aí de atividade física, você vai ter uma dor geral, né? Em todos os músculos que você utilizou naquele dia. Você nem sabia que mas tinha. Ela não pode ser... Normalmente essa dor vem de... Vamos trocar aqui. Tá melhor. Agora estão me ouvindo, né? Isso. Então, normalmente essas dores são por ácido lático, muitas vezes tem as cãibras, né? Se isso é excessivo, algo você não consegue fazer sua atividade, ir ao banheiro, tomar banho, então você já está entrando num caso aí de overuse, que é um excesso, né? Você está acima do seu natural. Então, o que a gente recomenda é diminuir um pouco essa intensidade de peso e também de repetições. Mas a gente fica tão feliz, se está doendo, você fala, amanhã vai ficar... Mas no início... Uma dorzinha mínima você pode ter. Não, mas não é no início, não. Não, tem gente que não... Sempre mudei de exercício, não. Aí é legal. Aumenta a carga. Mas essa é a dor boa, porque você vê que o músculo está sendo trabalhado. Agora, se está te limitando, a dor é tão intensa que eu não consigo sair da cama. Aí você passou do ponto que o aceitável. Então só fico assim, ai... isso daí é muito... É diferente. Cada pessoa tem um nível. É difícil de falar qual que é o nível. A gente tem que adaptar para cada pessoa, individualizar esse tratamento. E o que a gente precisa é individualizar o povo de casa que está falando.
E o nosso diretor está aqui em desespero. Falando, gente, Vamos o ouvir. peso, a carga do peso da participação está aumentando, que gente. A gente também tem os nossos problemas. Vamos lá aqui. A Nancy Carvalho fala o seguinte: Pilates é bom para a coluna, doutor? E também é possível que as dores da coluna contribuem para o aumento da pressão arterial? Nossa, excelente pergunta. O Pilates é uma atividade que normalmente é conduzida por um fisioterapeuta ou um educador físico, que ela trabalha bem essa parte de alongamentos, fortalecimento corporal e de equilíbrio dessa parte muscular de sustentação corporal. E é uma atividade que eu recomendo, assim, tenho meu carimbo sempre, eu recomendo para pacientes com dores lombares, que é uma atividade que não é uma atividade que tem impacto, é recomendada para várias idades. Então eu gosto bastante de natação e Pilates. Pilates é excelente para a coluna, respondendo aí a sua pergunta. E teve uma segunda pergunta. É a relação com a pressão arterial. Então, depende. As dores sempre na coluna. A pressão, ela se aumenta em algumas situações. Se você para você correr, a sua pressão automaticamente vai aumentar, porque tem que ser injetado aí um sangue para levar oxigênio para a musculatura para que você consiga fazer essa atividade. Com a dor, é natural que a pressão se eleve, mas até um certo nível. Você tendo uma pressão até, que a gente fala 150 por 80, pode ser em decorrência da dor, dependendo também do seu nível basal. Se você tem uma pressão normalmente 12 por 8 e vai estar com 14 por 8, 15 por 8, pode ser em decorrência da dor. Agora, se está lá 18, 20, aí, meu amigo, você já tem que procurar um colega cardiologista e fazer um acompanhamento dessa pressão, um mapa, para ver se o problema não é da pressão em si, né? Não só da dor. Aí. Temos muito mais? Bem. Será que tem? Vamos fazer o seguinte, o povo tem muita participação. A gente tem que parar de falar. A gente tem que parar de falar um pouquinho mais para dar espaço para você. A gente vai até conversar aqui, tá? A gente vai fazer umas perguntas para o doutor Nossa, que está precisando em off aqui. Para os nossos problemas. E depois do intervalo a gente tem novidade, tá? Porque semana que vem tem o SOS Família. Cris, eu não sei o que é. Então prepara 5 histórias, 5 dias especiais. Quer saber mais? Curiosa. Tava saindo agora. Espera mais um pouquinho, o programa está aí. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Chega de dor na coluna. Bora exercício, vamos consultar, vamos ver essa máquina aí. Agora, Cris, você prometeu no bloco passado, você acha que eu tô bobo aqui, acho que eu tô bobo, né? Você falou de uma novidade da semana que vem, me fez parar a louça, menino. SOS Família, um programa especial, vão ter histórias fantásticas contadas de uma forma diferente. O pessoal realmente que eu trouxe vai trazer a situação real. Cris, como assim? São temas especiais. Dr. Lamarques vai estar com a gente, Edemar Lamarques, é fantástico, como sempre. Vamos pegar 5 pilares: infidelidade, abuso sexual, uma questão toda, né, da falta de diálogo, enfim. A gente vai falar de família com 5 pilares que foram escolhidos com a sua dor. Cris, não tem um teaser, menino, uma coisa bonita e tal? Você acha que a produção está brincando? Pode rodar. 5 histórias. Escrevi para vocês porque preciso muito de ajuda. Sou casada há 14 anos e sei que meu esposo sempre me traiu. Unidas por um único desejo: cura emocional. 5 famílias vivendo o desespero de um beco sem saída decidiram abrir a intimidade e gritar por socorro. Tudo começou quando eu tinha 7 anos e sofri meu primeiro abuso. Nunca falei sobre esse assunto com ninguém, até agora. Gostaria de ouvir algo que realmente possa me ajudar. Temos uma filha juntos. Não quero perder minha família. Mas, e se ela já estiver perdida? Você é louca! Louca! Você é louca! Vai mesmo! Para! Sua louca! Para! Você vai ver! Porque há esperança de restauração e você também pode alcançá-la. Não perca a semana especial SOS Família no programa Entre Família, de 29 de novembro a 3 de dezembro, 2h30 da tarde. Uma dessas histórias pode ser a sua. Tá de brincadeira com essa turma aqui do Entre Família. Cris, que produção é essa? Eu também quero saber.
Como assim? Aqui do meu lado, Ana Passos, que está agora ainda em cada programa divulgando essa semana, começa às 2h30 da tarde, na segunda-feira. Eu quero saber não só disso aqui, eu fico todo dia dando uma olhadinha, ela me mandou um vídeo, me convidou para participar dessa locução. Ana Passos, que história é essa de poder trazer essas histórias e apresentar dessa forma tão real, porque há uma necessidade de mergulhar nessas histórias e principalmente resolver. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde todo mundo que está aí acompanhando Entre Família. Eu falo nessa aqui, né? Cris, a escolha desse formato não foi aleatória, né? A gente optou pela dramatização, pela encenação, a simulação, porque é uma linguagem que quem está em casa já conhece, né? A gente gosta de ouvir histórias. Só que são histórias difíceis, são histórias dramáticas que, ao contrário do que a gente poderia assistir quem sabe numa novela, alguma coisa que só aparece lá e a gente fica com aquilo sem nenhuma legenda, sem nenhuma ajuda. A gente está usando a linguagem da dramatização para trazer a história, mas a gente vai fazer isso de forma responsável, tendo um profissional aqui que vai, entre aspas, legendar, né? Vai oferecer ajuda qualificada para quem está em casa, que quem sabe se identificou. E outra, prepara, tá? O Edemar Lamarques, doutor na área. Vai faltar tempo, tá? Já começou e já estourou o tempo. Antes de começar esses 5 dias, estou dizendo que é conteúdo assim, ó. Gente, troca o compromisso a partir da semana que vem. Agora eu queria poder tirar um pouquinho do que o povo não vai tirar de você nos outros programas aqui. Conta alguma coisa, porque imagina, você pegou um casting de atores, tem a questão de escolher 5 pilares, que dó, né? O que ficou de fora, como foi que você selecionou as dores para montar as histórias, desenhando esse roteiro. Conta como que foi montar isso, depois conta pra gente alguma coisinha que deu um forrobodó, Cris, você não fala, quebrar aqueles vidros lá no chão. Cara, eu realizei sonhos de produtora nessa produção. Eu quebrei vidro, eu quebrei um celular no chão, a gente está com um celular no chão. Teve um tapa ali, né? Teve um tapa. Gente, e o mais incrível é que, por mais chocantes que as cenas sejam, e foram feitas para ser assim, porque a gente não pode romantizar os problemas que as pessoas passam em casa, eles são feios desse jeito, né? É difícil viver isso. Mas o clima da equipe foi sensacional. Os atores eram amigos entre si. O casal que interpreta o VT do primeiro programa que a gente vai fazer na segunda-feira, o Bruno e a Thalita, são melhores amigos na vida real. Sobre infidelidade. Eles são melhores amigos na vida real. E no vídeo que eles interpretam um casal que é dependente químico e a esposa dependente emocional, teve uma cena que ele chacoalha a Thalita e ele joga ela no sofá. E ela acabou se machucando até um pouco de verdade. Mas eles topavam tudo e eles inventavam. Os diálogos que acontecem nas cenas, não fui eu que escrevi. O texto eu escrevi, as cenas eu, junto com a roteirista, a gente roteirizou, né, o que tinha de imagem. Mas as conversas que eles têm, porque a gente queria que tivesse ação de verdade, eles fizeram na hora. Foi improviso dos atores, pela experiência que eles têm e pela química que eles têm por se conhecerem na vida real. Foi incrível, foi incrível. Bom demais, gente. Eu fico imaginando a Aninha agora selecionando esses temas. E a seleção dos temas, Ana, né? Porque a gente está aqui mergulhado há quase 3 anos nesse programa, a gente já viu de tudo, aprendemos fazendo o programa, nos educamos emocionalmente, e na hora de fazer uma semana tão especial, como que a gente se resume isso? Não, tem que ser um mês, Patrícia, não pode mais. E aí? É interessante, se tivesse um mês, a gente teria assunto para falar. Porque foi realmente difícil selecionar. A princípio, eram para ser só 4 ou 5 histórias. E aí eu fui criando, e a Patrícia, que está sentadinha ali, foi gostando. E aí Paty, eu não consigo, tem que ser mais. E a gente acabou fechando em 8. Temos mais histórias para serem exibidas ainda mais na frente, aí, quem sabe, no ano que vem. Mas foi muito difícil de escolher, porque os problemas são diversos. E é interessante que, por exemplo, o quadro da sexta-feira, o que a gente vai exibir na sexta-feira, a história da Mari, foi filmado inteiro dentro de um quarto. Então, são situações que a gente olha os casais na rua, que convivem com a gente, que, quem sabe, sentam na igreja ou vão para o trabalho de mãozinha dada e põem a mãozinha assim em cima do ombro. E a gente nunca vai saber. Você vê a foto na rede social, você acha que aquele casal é incrível e dentro da intimidade deles, dentro do quarto, eles estão passando por situações como aquela. A Mari é a que grita no teaser, né? A Thalita adorou fazer aquela cena. Ela, como atriz, adorou fazer aquela cena. E ela simboliza a realidade de muitos casais. Mas uma curiosidade sobre os atores que participaram. Nenhum deles tinha feito drama até hoje para adultos. Todos eles são atores de vídeos infantis. Então, olhem, eles estão muito felizes de participar de um programa assim. Aninha, desafio para você, hein? 15 segundos nessa câmera que convida o povo de casa. Por que esse povo não pode perder, apesar de tudo que a gente já falou? Quem está assistindo Entre Família já conhece o programa, já sabe que o nosso programa é bom.
tá melhor ainda a partir de segunda-feira. Você não pode perder o que a gente preparou para você. Tá lindo do começo ao fim. A gente pensou em tudo, no convidado, nas coisas extras, nas dinâmicas extras, nesse quadro. A gente produziu tudo com muito carinho, porque a gente quer ajudar você. E você não está sozinho. Ana Passos, o caminho é longo, mas os passos são especiais, que nós temos aqui produção. Ô, trocadilho, meu Deus do céu. Você recebeu isso durante toda a escola, porque eu não faria isso aqui, ainda mais sabendo quem eu sou. Cristiano, eu não esperava menos de você. Obrigado, agora fiquei mais tranquila. Aninha, valeu. Valeu, Cris. Eu tô na expectativa também. Obrigado por tudo, Segunda-feira é tá? nóis. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Segue o barco, Patrícia, povo de casa agora já sabe que semana que vem vai ter programas fantásticos, mas esse programa que nós estamos aqui também está fantástico e nada de dor na coluna. Povo de casa está falando, né, Patrícia? Com certeza. Olha, ouvi um pouquinho da Ana falando, assisti esses vídeos, eu que participei desde o começo ali com ela, ouvindo e entendendo o quanto que a mente da Ana é brilhante, né? Ela é brilhante, ela pensa, ela busca histórias, não é à toa, né? A mãe dela é terapeuta e muitas histórias, com certeza, foram construídas ali de uma cabeça brilhante, com uma pessoa que tem percepção da vida até muitas vezes superiores a gente que já viveu mais, né? Ela é bem jovem, mas é bem ativa nesse sentido aí. E eu tô aqui sofrendo, louca para ver isso acontecer, porque a gente chora quando a gente lê essas histórias. E falando em histórias, a gente quer ouvir a sua história de dor, mas dessa vez não é dor emocional, como a gente vai tentar retratar na semana que vem, e sim a dor física. Onde dói aí em casa? Fala pra gente. A Antônia Macedo está falando qual a melhor postura para dormir sem prejudicar a coluna. Essa é bem interessante, tem a questão dos travesseiros, a altura do travesseiro, se dorme abraçadinho. Como é que é, doutor? Não tem essas frescuras lá em casa, não. De barriga para cima, de lado. Do lado esquerdo, por causa do refluxo. Nossa, é muita coisa, né? Essa é uma queixa muito frequente, assim, um questionamento muito frequente, melhor dizendo. Qual é o melhor colchão? Qual que é o melhor travesseiro? Bom, eu não sou especialista em colchão, eu sempre falo, mas é porque tem que ser individualizado para cada pessoa. O que a gente orienta o colchão ele não pode ser nem muito mole, que ceda com o peso da pessoa, porque senão a coluna, mesmo se você dormir de lado ou de costas, vai ter um formato exacerbado, exagerado, e também não pode ser muito rígida, senão a pessoa não vai nem conseguir dormir, melhor que durma no chão, assim, né? Então a gente orienta que ela selecione, vá até o local para comprar o colchão, um colchão ortopédico, normalmente que tenha uma certa resistência, não seja muito mole, e dos travesseiros, a altura do travesseiro. O travesseiro não pode nem ser muito alto para que o pescoço fique dessa forma e nem muito baixo, para também não ficar desalinhado. A gente fala que tem que ficar alinhado com a coluna toda alinhada, a cabeça alinhada com a região cervical. Eu estou pensando em um monte de coisa, porque tem a ver com o marido também, que você falou que tem que ser individualizado, mas o marido pensa de um jeito e a gente pensa de outro. Exato. A questão do travesseiro, eu troquei o travesseiro, porque já estava velho, foi bem difícil, eu tive que trocar por uns 4 até conseguir adaptar, porque eu durmo com o braço debaixo do travesseiro, então não podia ser muito alto, porque doía muito. Para outros problemas ortopédicos, o que eu oriento? Tem muitas pessoas que têm a síndrome do túnel do carpo, que é uma dormência exagerada na mão, principalmente ao dormir, porque dorme em cima da mão. Então é ideal que durma com o travesseiro normal na cabeça, né? Abraçando um outro travesseiro para que não durma em cima das mãos. E algumas pessoas que têm dores no quadril ou no joelho também se sentem bem confortáveis com um travesseiro entre as pernas. As grávidas também. Sim. Então, normalmente, eu falei até ontem para um paciente, ele falou, nossa, vou ter que comprar uma loja de travesseiro desse jeito. E a posição aqui, para quem dorme assim ou dorme de bruços? É o mesmo princípio. Naturalmente, lembra que eu falei das curvaturas da coluna, né? Na lombar tem a lordose, que a coluna tem essa curvatura. Na cervical também tem uma lordose, naturalmente. Então, o ideal é que a gente evite mais essa posição, uma posição em cifose para frente. Então, tem que ser alinhado também. Eu diria que o queixo alinhado aqui com a altura do tórax. Tá certo. Eu tenho mais perguntas, mas vamos para a interação. Vamos. Tá chegando aí, hein? Tá chegando a interação. Pastor, é a Carol. Qual a diferença entre a fisioterapia, RPG e pilates? E qual o direcionamento dessas atividades? Boa. Então, muito interessante essa pergunta. A fisioterapia é uma modalidade de tratamento que a gente indica, normalmente é por indicação médica, para
que o paciente atinja alguns objetivos. É um tempo limitado. Então, em algumas situações de lesão, de trauma ou pós-operatório, a pessoa vai fazer algumas sessões de fisioterapia para atingir alguns objetivos que a gente generaliza, como analgesia, que é melhora de dor, depois um ganho de amplitude de movimento, de mobilidade e, posteriormente, o último alvo é o fortalecimento. Terminado isso, alcançado esses objetivos, a pessoa ela tem que dar continuidade. A fisioterapia, eu brinco que é um pai ensinando a criança a andar de bicicleta. Quando você olha para trás, o seu pai já te deixou andando sozinho. Então, você tem que dar continuidade a isso. Então, aí entra o Pilates, que é uma atividade como uma academia, mas é uma atividade, como a gente disse, com menos impacto, usando bem a parte de alongamentos e fortalecimento, equilíbrio da musculatura corporal. E o RPG é também uma modalidade de tratamento conduzida por um fisioterapeuta para atingir o objetivo de reeducação postural global, melhorar a postura em algumas sessões. Então, tem alguns aparelhos específicos que ele utiliza lá. Então, acho que deu para entender essa diferença. Tem a questão da indicação médica e também da aptidão, ou, sei lá, o desenvolvimento. A pessoa, eu prefiro esse eu me sinto mais confortável do que o outro. Algumas pessoas, eu não indico o RPG para todos. Normalmente crianças que têm aquela cifose, né, que é mais corcunda, que é bem intensificado, às vezes a gente tem um resultado legal de fazer o RPG mais rapidamente. Então, eu indico. Não é para todos os pacientes. E, doutor, a fisioterapia hoje em dia. Esse adulto que já está um pouquinho aqui, ele vai um pouquinho para o RPG para depois na academia, porque se você fortalecer um músculo, ele um pouquinho mais tortinho, legal. A verdade é que ele quer melhorar a coluna dele, ele quer fazer eu estou fazendo um plano. Estou fazendo um plano, porque não estou me organizando. Como é que eu me organizo para um ano? Um ano anterior. Fazer um RPG um tantinho, faz ali, depois... Eu gosto da musculação, mas eu gostaria de ter uma postura melhor. Mas da musculação, fortalecimento, assim, exercício. Ela tem razão, acho que a gente tem que ouvir. Posso ir direto para a musculação? Sim, porque... Eu já fiz muito tempo musculação. O RPG são situações... Torto, assim, me encanta. Vendo o paciente, a gente tem... Como a gente vê muitos pacientes, a gente consegue ter um parâmetro melhor. Eu não diria que você tem uma cifose acentuada como um paciente que eu indico o RPG. Você, por exemplo, tem... Obrigado, Patrícia. Ganhou um desconto aqui. Você tem a postura até melhor que a minha, assim, visualmente, se eu fosse avaliar. Então, eu não indicaria... Ele até mudou agora a posição. Você falou. Peitinho de garnizé igual o pastor Gilmar Batistotti aqui, ó. Mas eu acredito que... até deu uma... Acredito que a musculação para você está bem indicada, principalmente para a parte de peitoral, como ela disse, supino. Vai fortalecendo a musculatura peitoral e ajuda também a dar chegar esse último grauzinho que você está querendo aí do... Na verdade, você está ensaiando. O que é? Está ensaiando qual atividade você vai fazer. Não, ele está o doutor já falou que se está doendo um lugar, substitui por outro tipo de exercício. Eu faço da questão certa. Tem mesmo fiz exame da minha perna. Porque eu não olho para o lado. Muito, né? Agora, eu não olho para o lado quem está fazendo e tal. Claro que o pastor teve um bullying quando falou com o nosso aqui, o Thiago. Eu vou ficar quieto. O Chapolin falou que ele está fazendo fisioterapia. Eu jamais falaria isso. Porque ele veio para falar para a gente, não estou levantando no peito agora 10 quilos. Jamais ia rir dele. Ele tem o tempo dele, ele tem o peso dele, entendeu? Ele está fazendo com alguns de plástico na academia. Eu disse, não faça, não importa, não olhe para o lado, pastor. Não olhe, 1000 cairão ao teu lado e tal. Então, continue, pastor. Vamos encerrar para o Israel não ter um troço lá em cima? Você vai sentir saudade. Eu já estou com saudade. Vamos deixar o doutor falar. Doutor, muito obrigada pela sua visita aqui, essa aula, né? Porque para a gente encara como uma aula. E seja bem-vindo outras vezes com outros assuntos que seja pertinente para o povo de casa e para a gente também. Eu agradeço muito o convite, eu me diverti bastante. É difícil a gente falar isso, né? Mas eu me diverti muito aqui compartilhando com vocês. E, assim, a gente não sanou todas as dúvidas, né? Acredito que tenha muito mais dúvidas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, é só me procurar nas redes sociais. No Instagram é dr.cassioprado. É só mandar um direct ali e a gente vai tentar responder com a maior agilidade possível aí. Com certeza. Pessoal, fica aí a dica, pode mandar para o doutor que ele vai responder, hein? Se todo mundo que mandou aqui hoje, o Israel está falando, se todo mundo que mandou aqui hoje mandar para o senhor, essa noite o senhor não dorme, só respondendo. Muito obrigada. Mas eu que agradeço mesmo. A gente não pode terminar sem a mensagem. O senhor falou que vai ser profundo? Ai, meu Deus. Onde está doendo? Obrigado, doutor.
Foi muito, muito legal, muito agradável. E a gente brinca assim, para aliviar, né? Porque a gente está motivando. Né? Um ano eu estou motivando. Eu sou motivado, uma alimentação e tudo. Não posso fazer com problema na perna. Agora sim, exame no tempo certo, Cris, porque há um não tempo tá para tudo, diz a palavra do Senhor. A gente se preocupa aqui em olhar para você como um todo. Ontem até a gente estreou um quadro Somos Um, né? Porque nós somos parte física, nós somos nossa parte emocional e nós somos espiritual. Na verdade, a gente divide assim, mas a gente não deveria dividir, né? Porque Deus, ao nos criar, nos olhou de uma só maneira. E quando a gente propõe um programa aqui, a gente quer que você esteja bem como ser humano. E aí que você olhe como um todo. Eu gosto muito do texto, o foco dele é espiritual, que está em São João capítulo 10, verso 10. Eu já usei algumas vezes esse verso aqui. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa foi uma referência de Jesus, né? Quando Jesus veio à Terra e trouxe os ensinamentos, trouxe a sua forma de viver, ele tinha um objetivo, que nós vivêssemos em abundância. A gente tem a tendência, às vezes, agora pensando num âmbito cristão, de visualizarmos isso somente para o futuro, a eternidade. E nós cremos, nós somos o canal da esperança, nós cremos no futuro, nós cremos na eternidade, nós cremos no céu, nós cremos que Jesus vai voltar um dia à Terra e nós almejamos viver assim. Mas nós temos responsabilidades. Como tivemos essa semana um programa sobre a necessidade de olharmos para todas as pessoas igualmente, não importa que cor ela tenha, nós nos referindo à consciência negra. Porque nós temos uma responsabilidade social. E nós acreditamos, aqui na Novo Tempo e no Entre Família, que nós devemos nos preocupar também com você fisicamente. E a pergunta que eu tenho para fazer para você agora é: você se preocupa com o seu bem-estar físico, com a sua alimentação? Como a gente falou que às vezes o sobrepeso pode me trazer problemas, né? Dores lombares. Você se preocupa com isso? Você tem se preocupado com exercício? A gente fica brincando aqui porque nós nos preocupamos. Nós desejamos que o desejo de Jesus aconteça na sua vida. Que você viva aqui e agora uma vida com abundância, com prazer de viver, ainda que você tenha os seus desafios como nós temos. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E às vezes o milagre de hoje é: vou cuidar da minha alimentação, vou fazer meu exercício, vou até corrigir minha postura, para eu ter menos dor na coluna. Ô, coisa boa, bora lá, hein? Nada de deixar a peteca cair. Que recado foi esse? Foi especial para você. Agora, quem gosta aí e leva uma bandeira também dessa integralidade do ser, que tem exercício físico, tem recados especiais. E a paternidade, hein? Tem desafios e alegrias. Quem vai falar pra gente é a Teru, no Vida e Saúde. Muito boa tarde, Teru. Oi, Teru. Oi, Teru. Hoje eu tô toda atrapalhada, viu, Cris? Já Teru, vou começar desse jeito. Me chamam de Teru aqui de vez em quando, tá tudo certo. Patrícia, Cris, olha, vocês têm filhos e sabem que é exatamente isso, né? Tem dias gloriosos e dias realmente difíceis. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre um período que nos aguarda ainda, né? A adolescência e as alegrias e desafios desse período. E eu gostei muito do pastor Gilmar falando aí sobre a importância, né, de se cuidar, de fazer exercício físico, de mudar a alimentação. Hoje tem fighting por aqui para quem quiser fazer atividade física em tempo real com a gente. E tem também sugestão de receita saudável. Olha essa, Patrícia. Pastelzinho de batata doce. Ai, que delícia! Lá em casa a gente adora essa coisa salgadinha, assim, pro final do dia. Perfeito. Saudável, olha, tem um integral. lá? Tem um lá?
Tem. Tem. Só depois, né? Tem 4 aqui, ó. Eu vou comer só um, então vai dar para vocês. Oba, vamos comer. Não dá para levar para casa. Segura a produção hoje. Vamos ver. Segura a produção. Eu acho que vai ser fighting mesmo, né? Vai ser fight. Obrigado, Peru. Até mais, obrigada. Bom programa. Bom demais. E amanhã, Patrícia? A gente vai dar continuidade aos adolescentes aí. A gente vai falar sobre comunicação com os adolescentes. Olha, confesso que lá em casa a gente está na pré-adolescência, né? Então, um é na pré-adolescência, outro na pré não sei o quê. Você podia cantar com a sua xará. Às vezes é preciso uma montanha. A nossa Patrícia Romania também, que tem a Patrícia Piper Romania, que amanhã não é fácil, meu querido. Nossa, nada a ver, né? Sim, não, adolescente é uma montanha. Pro Cris, que ele tá meio velhinho, tá juntando uma coisa com a outra. Adolescência é maravilhosa. Olha, você vê uma montanha de desafios e alegria também. Adolescência é muito 10. É muito 10. Não quero não, gente. Vamos desfrutar a adolescência. Como é que devolve? Adolescência não dá. Tem que curtir. Amanhã vamos curtir. Vamos ver o que dá pra curtir, como é que a gente joga daqui, como é que joga dali. Obrigado, Israel. Tamo aí, nosso diretor hoje aí. Tamo junto, tá?